Olá, meus amados, como é que vocês estão? Espero que bem. Sejam bem-vindos ao canal Examinai, o seu canal de estudos. E hoje estaremos dando continuidade à série Gênesis. Hoje estaremos falando sobre o quarto capítulo desta série. Falaremos hoje sobre a criação nos 6 dias. O que é que Deus fez em cada um desses dias? Vamos falar de todas essas coisas. Então, fique aí, não saia do seu lugar, porque já vamos começar! Então hoje estaremos falando sobre a criação, os 6 dias de criação. O que é que Deus fez em cada um desses dias? O que a gente já pode adiantar é que quando Deus foi criando as coisas, foi dando forma a este planeta. Antes não tinha nada, antes, como diz a Bíblia, no princípio Deus tinha criado os céus e a terra, e assim foi o Espírito Santo pairando sobre a terra e dando forma e dando o design que hoje nós conhecemos. Então vamos hoje já começando com a primeira pergunta, a primeira dúvida. Então a gente já pode imaginar, será que esses 6 dias foram realmente literais? Muita gente pergunta aí, muita gente fala que esses 6 dias são parábolas, metáforas, não dá pra gente pegar o pé da letra. Mas e você? O que é que você acha? Será que foram 6 dias literais? Ou será que a evolução, quando fala nas eras, está mais próxima da verdade? Então são vários posicionamentos acerca dessa indagação sobre os dias serem ou não literais. Bom, de acordo com a Bíblia, a gente observa lá no hebraico que sempre quando se fala no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, na criação, quando foram feitas as coisas a partir da mão do Senhor, quando Deus foi criando as coisas, e a gente vai vendo o relato, observamos lá no hebraico uma palavrinha Ion. Essa palavra tem um detalhe para ela. Sempre ela vai aparecer quando se está falando de dias literais. Então estaremos sempre observando esse detalhe quando estamos falando de dias de uma forma literal. Esse é o primeiro argumento para defesa com relação aos dias sendo literais, de acordo com o que está na Bíblia. Uma outra coisa também é se você observar que cada versículo desse tem uma determinação de limite do dia. Houve tarde e manhã daquele dia. Então isso dá para a gente entender que é um limite para o dia. No verso 14, a gente encontra também algo que pode fortalecer essa ideia. Diz que Deus fala assim, que haja luzeiros. Para quê? Para separar o dia da noite, para que hajam as estações do ano, para que haja separação. Então aí a gente consegue já entender que há uma determinação do que é dia e do que é noite. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 11, também encontramos algo que pode corroborar com essa ideia. E você que acredita que foram 6 dias literais pode usar como defesa dessa sua teoria. Abra aí, Êxodo capítulo 20, versículo 11, que diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então esse versículo já é conhecido por nós e utilizamos ele para defender que realmente os dias são realmente como estão, literais. No entanto, algumas pessoas não acreditam nisso, né? Acreditam sim na Bíblia, na criação, que Deus criou todas as coisas, criou os céus e a terra, mas não creem que foram 6 dias literais. O erudito britânico John Gibson, ele acredita que os dias que estão em Gênesis não podem ser considerados como literais, devem ser considerados como parábolas, como alegorias, porque assim, dessa forma, crendo como uma metáfora,
não acreditando literalmente nesses dias, ficaria mais fácil de entrarmos em conformidade com a ciência. Ou seja, a explicação do que está em Gênesis na Bíblia seria mais correta pensando em eras, assim como a evolução defende. Em 1983, o comentarista alemão, falou em alemão, já dá aquela coisa ruim só em falar o nome, né? O nome dele é Hans-Georg Baumer. Deve ser mais ou menos isso aí. Não importa, né? Porque o que importa é que ele falou que, para ele, na concepção dele, manhã e tarde, como assim estão em Gênesis, não podem ser consideradas como o tempo em relógio, mas sim um tempo divino que não é igual ao nosso tempo que nós contamos em relógio. Assim como diz no Salmo 90, verso 4: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Então, o que Baumer está querendo dizer aqui é que o tempo contado naquela época não pode ser um tempo literal como o de hoje, que nós usamos o relógio, porque o tempo divino era bem diferente. E ele também defende que não poderia ser diferente, até porque não tinha ainda o sol, que era a medida do tempo naquela época. Então já falamos 2 argumentos que são contra a ideia de literalidade da criação, mas também falamos 2 argumentos que corroboram com a ideia da literalidade da criação. Mas a gente não pode esquecer de um detalhe. Se você observar, a Bíblia diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Só que esse no princípio, como nós já estudamos, como você já viu lá no primeiro capítulo, que esse no princípio é Bereshit, que significa lá no início de todas as coisas, bem antes. Então isso aí seria um tempo diferente do tempo pós Bereshit, ou seja, pós-criação dos céus e da terra. Então esse novo tempo seria um novo tempo da criação, criação de todas as coisas, dos animais, dos seres vivos em geral. E a gente já viu também que Bereshit foi usado na Bíblia apenas 2 vezes, ou seja, esse termo do início de todas as coisas, só 2 vezes foi usado. Lá no início da criação dos céus e da terra, quando a Bíblia fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. E também lá em João capítulo 1, versículo 1, quando diz que no princípio ele era o verbo, Jesus era o verbo. Então são esses 2 momentos que é falado do Bereshit. Então Bereshit é um tempo indefinido. A gente não consegue ter noção clara de quanto tempo foi a criação dos céus e da terra. Já a criação das outras coisas é um tempo definido. É bem claro na Bíblia que dá para entender que foram 6 dias literais, os dias da criação. Vale ressaltar que este canal aqui, ele preza pela opinião de cada uma das pessoas. Então aqui nós não estamos defendendo e batendo o martelo em uma teoria em específico. O intuito da gente aqui é debatermos, é estudarmos e cada um expor a sua opinião de acordo com o que você fez em sua pesquisa. Então agora falando sobre os dias da criação, de fato, 6 dias. O que é que foram criados em cada um desses 6 dias? No primeiro dia, dos versículos 3 até o versículo 5, nós observamos que a primeira coisa que foi criada foi a luz. Disse Deus: e haja luz. E o que me chama a atenção nesse momento é porque a luz, ela reflete a santidade de Deus. Quando você fala de Jesus, que é a luz da sua vida, a gente tem assim essa assimilação de que Jesus é a luz. Tanto é que quando nós formos para os céus, quando formos para a glória com o nosso Deus, nós não precisaremos de luz artificial, porque Ele é a própria luz. Além disso, a luz simboliza um novo momento. Quando você está no fim do túnel, a primeira coisa que você pensa: aonde está a luz? Então o nosso Jesus é a luz no fim do túnel. Se você abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Então, mais uma vez, associando aqui a luz a uma renovação, a um renovo espiritual. Cristo traz luz para as almas dos que estão nas trevas. Em 1 João, capítulo 5, verso 20, observamos isso.
Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estarmos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse foi o primeiro dia. E no segundo dia, o que foi que aconteceu? No segundo dia, aconteceu a criação do firmamento. Muitas pessoas me perguntam o que é firmamento. Aqui na Bíblia nós estamos tratando da expansão do universo, a criação do universo, dos céus, principalmente ligado à formação dos céus. É bem verdade que a gente tem que parar para perceber com mais calma que existem alguns tipos de céus que a Bíblia ressalta, mas esse é um assunto para outro momento. Nós estaremos depois tirando um momento só para curiosidades da Bíblia e a gente vai responder algumas dessas curiosidades. Mas é bem verdade que você fique atento que não é apenas um céu em que a Bíblia retrata. Outra coisa importante é entendermos que existia água na terra, mas de várias formas. Ela estava em forma gasosa, em forma líquida, mas espalhada por toda a terra. E Deus separou essas águas na superfície e nas nuvens, fazendo tudo bem organizado. E no terceiro dia Deus separou a porção seca das águas. Antes só existia água na superfície da terra. No livro de Jó, capítulo 38, versículos 8, 9, 10, 11, você vai perceber que Deus estava falando com Jó a respeito do seu poderio. Quem foi que fez todas as coisas? Quem foi que separou o mar? Quem foi que criou os animais? Quem encerrou o mar com as portas? Lá no versículo 8 diz. E no versículo 11 ainda fala quem quebrou o orgulho das ondas. É interessante isso aí, depois com mais calma você lê este capítulo 38 todo, que é interessante que fala sobre isso. Também nesse dia Deus criou a vegetação e Deus deixou bem claro que houvesse a procriação dentro da própria espécie. Isso é interessante porque a gente já observa que contrapõe a teoria evolucionista que trata da geração espontânea e fala como se inicialmente tivesse ocorrido de forma espontânea a criação dessas coisas. No quarto dia Deus fez os corpos celestes, Deus criou o sol, a lua, as estrelas, os astros, os cometas, tudo como a gente vê hoje. No quinto dia Deus criou os animais que vivem nas águas, criou os pássaros e mais uma vez ele determinou que cada um se propagasse, se perpetuasse, desse continuidade na sua espécie. No sexto dia, Deus criou todos os animais terrestres, os insetos, e disse Deus, olhando a sua criação, que tudo era bom. Ele viu que toda a criação era boa. Hoje em dia, nós mesmos ainda contemplamos isso. Apesar do pecado ter se alastrado dentro da terra, apesar do pecado ter se introduzido no coração do homem, a gente ainda contempla a beleza feita pelas mãos de Deus. No Salmo 19, versículo 1 até o 3, nós encontramos algo bem interessante. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Apenas com esses 3 versículos a gente ainda percebe que a criação ainda revela Deus. Resumo do capítulo. O que aprendemos hoje? Aprendemos que em 6 dias Deus criou todas as coisas. No primeiro dia, quando havia trevas, Deus fez a luz para separar da escuridão. No segundo dia, Deus criou o firmamento, a expansão, o céu ao nosso redor. Deus também separou as águas na superfície e nas nuvens. No terceiro dia, a terra estava coberta de água, por isso Deus separou a porção seca das águas. Neste dia também foi criada a vegetação. No quarto dia, Deus fez os corpos celestes, o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia, Deus fez os animais que vivem nas águas e os pássaros no céu. No sexto dia foi criado todos os animais terrestres. Por último, Deus fez o homem e a mulher para governarem sobre todas as maravilhas feitas por ele.
Então esses foram os 6 dias de criação. Você pode estar perguntando, mas está faltando alguma coisa. É verdade, você está atento. Ainda está faltando a criação do homem, a criação da mulher. Mas isso eu vou deixar para o próximo capítulo. Eu vou deixar para que a gente possa falar um pouco mais detalhado sobre a criação do homem. Então não perca o próximo capítulo, que nós estaremos tratando de todos esses detalhes. Então se você gostou, dá aquele like, dá aquele joinha, não esqueça de se inscrever no canal, fique atento às nossas novidades, porque a ideia é essa, a ideia do canal Examinai é trazer novidades, é trazer séries que falem sobre assuntos relacionados aos estudos de uma forma geral. O intuito do canal Examinai é esse, é de nós estudarmos, é de nós refletirmos, é de nós termos um conhecimento mais detalhado sobre as coisas. Hoje estamos tratando sobre Gênesis, mas nos próximos capítulos estaremos falando sobre outros assuntos. Então é isso aí, fica com Deus e até mais. Tchau!